aí, pessoal, estamos aqui hoje no primeiro dia da nossa viagem. Amanhã a gente segue para Normandia, mas hoje estamos aqui em Paris, na Champs-Élysées, e no final já na Praça da Concórdia. Aí está outro viajante. Amanhã a gente segue. Vamos fazer um vídeo todo dia, a cada lugar que a gente visitar, nesses 35 dias que nós vamos estar andando aqui nas praças de guerra da Segunda Guerra Mundial. Os alemães ocuparam a cidade de Paris em 14 de junho de 1940 e Hitler chegou em Paris em 24 de junho, na única visita que fez à cidade, quando ele visitou a Torre Eiffel. Em 25 de agosto de 1944, depois que os aliados invadiram a Normandia, é que a cidade foi finalmente libertada. E no dia 26 de agosto, Charles de Gaulle liderou então a marcha triunfal pela mesma Champs-Élysées, do Arco do Triunfo, até a Praça da Concórdia, mesmo trajeto que Hitler fez quando fez a invasão em 1940. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Aí, pessoal, hoje 3 de junho de 2022, hoje nós estamos começando aqui na Normandia a nossa caminhada aí pelas praças de guerra. Nós estamos aqui na cidade de Cannes e estamos aqui junto da igreja, da catedral, perto aqui do castelo de Cannes. E aí vamos passar. Onde o bicho pegou. Essa região aqui foi bastante destruída durante a Segunda Guerra. Nós vamos passar aí em alguns lugares, vamos repetir algumas fotos também da época da Segunda Guerra. Em 1944, quando decidiram invadir a Normandia, os aliados, eles tomavam essa cidade aqui de Cannes como estratégica, porque ela deveria ser tomada aí pelos britânicos até o meio-dia do dia D, que era o dia 6 de junho. Mas os alemães estavam posicionados com a 21ª Divisão Panzer e com 148 tanques e os mais bem treinados soldados alemães. E o Montgomery fez 4 tentativas, mas fracassou nas 4, e o número de baixa fez com que os americanos até pedissem a sua demissão por incompetência. Aí somente no dia 8 de julho que os canadenses conseguiram tomar o aeroporto de Cannes, chamado Carpiquet, e os arredores. Aqui nós estamos em cima do castelo de Cannes. Uma visão bonita da cidade. Essa cidade aqui ela fica mais ou menos uns 20 quilômetros da praia de desembarque, da região da praia do Sword, que era a praia mais a leste da invasão pelos aliados. Essa cidade aqui tinha 60 mil habitantes, mas em 6 e 7 de julho os alemães aqui ordenaram que todos os moradores deixassem a cidade. Ficaram em torno de 15 mil pessoas, e aí presenciaram um bombardeio por 45 aviões dos aliados que destruíram completamente a cidade. Cerca de 1.200 civis foram mortos nos bombardeios. Em 9 de julho, os alemães se retiraram para o norte do rio Orne, explodindo então a última ponte. Devido aos escombros, os atiradores alemães permaneceram fazendo vítimas militares e civis até o dia 18 de julho, quando foi finalmente libertado, ou seja, 42 dias depois da meta inicial. Esse foi o trabalho do Montgomery, o general inglês. O Hitler não permitiu a retirada dos soldados de 4 divisões Panzer e acabaram sendo aniquilados pelos americanos, enquanto os canadenses e os britânicos expulsavam os alemães da região e abriu o caminho daí para o rio Sena.
Essa batalha aqui de Caen foi a última da região, né? Então ela marcou o fim da Operação Overlord. Essa cidade aqui ela foi praticamente destruída, e se você olhar hoje em qualquer lugar aí, aqui numa igreja, as marcas de bala, marca de tiros da época, tá? Ainda em tudo quanto é lugar você encontra essas marcas aí. Isso aqui é numa igreja central aí. Esta é a cidade de Caen, destruída pelos aliados para poder libertar. Foi bom o negócio. Aí pessoal, hoje é dia 4 de junho, nós estamos aqui na praia de Sword, uma cidade chamada Luc-sur-Mer. Foi uma das praias da invasão da Normandia pelos aliados. Aqui eram 5 praias, 5 locais, né, apelidados, mais ou menos aqui uns 60 quilômetros de praia. Essa aqui era a primeira Sword, mais a leste. Depois tinha a próxima aqui nas minhas costas, que era Juno, depois Gold, depois Omaha, e aí Utah, que era a última, a 60 quilômetros daqui. Esse lugar aqui, na cidade de Ouistreham, tem esse bunker, que é talvez o mais conservado de toda a Normandia. E isso aqui foi construído pelos alemães, e aí você consegue ver como é que eles viviam aí dentro, né? Foram tomados no dia D, no dia 6 de junho. Apenas 3 soldados ingleses conseguiram se render 53 soldados alemães. Isso aqui é um memorial dedicado à 46º Batalhão de Marines britânico, que foi quem esteve com responsabilidade de invadir essa região aqui. Hoje é o segundo dia que nós estamos fazendo os vídeos. Nós estamos aqui no lugar chamado Denonville, que é onde se situa a ponte Pegasus, que foi a primeira ponte tomada pelos aliados com paraquedista. Um pouquinho passado da meia-noite,
do dia 5 de junho já, dia 6 de junho, dia D. E aqui foi onde desceram os planadores. Cada lugar que tem um marco desse aí foi onde desceu um planador, para poder tomar aquela ponte ali, chamada Ponte Pegasus. Essa ponte não é a original foi tirada daí e colocada em outro lugar, mas é uma réplica que está aqui. E foi a primeira ponte tomada pelos aliados, que eles tinham que assegurar que os aliados que invadissem lá pela praia de Sword conseguissem atravessar esse canal para poder garantir que eles tomassem os portos do outro lado do canal, inclusive Amsterdã e tal, porque eles estavam descendo desse lado de cá do rio. E aqui na noite de 5 para 6 de junho de 44, desceram nessa região aqui, desse lado aqui do rio, de madrugada, 6 planadores com 180 homens. E eles tinham a missão era manter essa ponte aqui, para que os aliados, quando chegassem da praia, que fica aqui a uns 8 quilômetros, encontrassem essa ponte aqui intacta ainda. E eles conseguiram, eles desceram aqui, e em 10 minutos eles conseguiram tomar a ponte e seguraram até o meio-dia, quando aí chegaram os ingleses, então, comandados aí pelo Lord Lovat, e garantiram aí as posições. Eles já estavam meio desesperados que não aparecia ninguém, né? Já era meio-dia. Daí ouviram um som de gaita de flauta, chamado Flautista Louco, né? Conhecido como Flautista Louco, era o soldado Bill Milley, de 21 anos. Ele ia na frente tocando gaita enquanto o pau comia. Esse era um dos planadores dos 5 que desceram nessa ponte. Carregava em torno de 30 soldados. Vídeo interno do planador. Essa ponte aqui ela estava toda cheia de explosivo armado, que se tivesse invasão a ordem era explodir, não deixar a ponte intacta para os aliados. Mas a ação foi tão rápida que não deu tempo. Eles acabaram tomando e os ingleses, quando chegaram ao meio-dia, no dia 6, encontraram a ponte aí intacta, tanto essa aqui quanto uma outra que fica para aquele lado de lá, à direita aqui, que é no Rio Orne. Eram 2 pontes aí que garantiam que atravessassem os soldados para o outro lado. Hoje é dia 5 de junho. Estamos aqui, saímos cedo de Cannes. Frio. Bastante frio para ser verão aqui. Estamos aqui na praia de Sword, a praia do desembarque da infantaria canadense. Essa praia tem quase 10 quilômetros e fica entre as praias de Gold, a oeste, e Sword, a leste. Essa praia era uma das mais fortificadas e tinha muitos obstáculos abaixo da linha d'água, além de posições de metralhadora a cada 90 metros e
morteiros, campos minados e mais os bunkers com armas mais pesadas. A responsabilidade por tomar essa parte da praia era do exército canadense. O plano de invasão era descer em Corceios, em Bernières e Saint-Alban. E era para tomar o aeroporto de Carpiquet e chegar até a noite na estrada de ferro que ligava Caen a Bayeux. Na primeira onda, às 7h35 da manhã, houve muitas baixas, mas 2 horas depois, a artilharia dos navios e mais os blindados já tinham limpado a maioria das defesas dos alemães. E às 9 da noite, já tinham então todos os objetivos sido atingidos, inclusive a destruição de uma estação de radar que os alemães tinham logo acima. Mas nessa batalha aí ficaram em torno de 2.000 soldados mortos. Hoje é 5 de junho, nós estamos aqui na praia de Gold, era a praia central do desembarque. Aqui a cidade de Arromanches ficava no meio dessas duas falésias e por isso então os aliados optaram por não bombardear, não invadir esse lugar aqui, porque aqui eles precisavam construir as pontes para desembarque. Então eles fizeram o desembarque fora daqui, né? Mais a leste aqui na praia de Gold e mais a oeste já na praia de Omaha. Hoje, como é véspera do dia D e é um domingo, então esse pessoal aqui apareceu aqui, ó. Alguns fardados, trouxeram bastante veículos da época. Isso aqui virou uma festa, muita gente aqui. Lá ao longe se vê ainda os portos chamados Mulberry, que eram caixões de cimento, oco, que foram rebocados desde a Grã-Bretanha até aqui. Então eles eram enchidos de água e serviam de atracadouro para os navios e também de base para a ligação das pontes flutuantes que ligavam então esse porto até a terra. Havia sido planejado construir 2 portos desses Mulberry, um aqui em Arromanches e outro em Omaha. O de Omaha acabou sendo destruído por uma tempestade uns 5 dias depois. Então esse de Arromanches ficou como a principal área de desembarque de tropas e equipamentos, até que os portos de terra pudessem ser recuperados, e isso só aconteceu vários meses depois. Aqui na praia de Gold, quem tinha responsabilidade pelo desembarque eram os britânicos, e eles tinham que tomar a praia, cortar a ligação alemã pela rodovia Caen-Bayeux e ainda capturar a região de Arromanches e fazer contato com os americanos lá em Omaha. Então o 1º batalhão do regimento Hampshire desembarcou aqui a uns 3 quilômetros mais a leste, em Asnières. E pouco antes da meia-noite a cidade já estava liberada e no dia 7 de manhã já começa a construção do porto. No dia 14 de junho foram feitos os primeiros descarregamentos e foi usado esse porto até dia 19 de novembro de 1944, quando então ficou operante o porto de Cherbourg. Até o final do dia 7 de junho, desembarcaram aqui nesse porto 25.000 soldados ingleses e acabaram penetrando 10 quilômetros no interior. Mas mais de 1.000 soldados morreram.
havia, em 1944, instalado 4 baterias alemãs com canhões de 150 milímetros, que foram retirados de destroyers alemães e foram instalados aqui. Esses canhões eles tinham alcance de 20 quilômetros e a visão que havia desse local era muito grande, então era um meio de defesa bastante grande. Esses canhões ficavam um pouco afastados da costa, mas eles eram comandados por um outro bunker de observação. E em 27 de maio, alguns dias antes da invasão, um bombardeio aliado acabou danificando um bunker, o número 2, mas já no dia D ele já estava funcionando de novo. Na madrugada do dia 6 de junho, são ancorados na frente dessa praia os navios ingleses Ajax, Argonaut, Bulolo e o americano Arkansas. E às 5h30 da manhã, o Ajax faz os primeiros disparos contra esses canhões. Às 5h34, ou 4 minutos depois, os canhões alemães respondem e abrem fogo contra os navios. Na sequência, o Arkansas, o Ajax e o outro navio chamado George Lakes disparam 130 projéteis até que conseguem silenciar essas baterias. Às 6h05 da manhã, as baterias 1 e 2 voltam a abrir fogo contra o Ajax. E somente às 8h45 é que elas param, depois que o Ajax e o Argonaut dispararam mais de 150 vezes contra eles. Então, quase 9 horas da manhã, as armas 1 e 2 estavam bastante danificadas e as 3 e 4 estavam completamente destruídas. Mas os soldados acabaram recuperando a arma 1 e voltaram a disparar até que às 18 horas, finalmente, então foram destruídos por completo pelos disparos do Ajax. Há relatos que essas armas dispararam em torno de 150 vezes e ficou ao final mais de 1000 balas sem utilizar. E esses bunkers foram utilizados para gravar o filme O Dia Mais Longo, em 1961. E nessa casamata, o ator Hans Christian Blesch, como o Major Werner Pluskat, gritava ao telefone que a invasão começou. Esse é um filme em preto e branco e vale a pena assistir, de 1961. Hoje, dia 5 de junho, estivemos na cidade de Bayeux. É uma das principais cidades da Normandia. Essa cidade, em 1944, ela foi libertada no mesmo dia 6, logo após o desembarque das tropas na praia de Gold. Os alemães da SS abandonaram a cidade e os franceses da resistência informaram então aos aliados que eles tinham ido embora. O general Charles de Gaulle visitou essa cidade no dia 14 de junho, onde fez o seu primeiro discurso em solo francês. Os cidadãos fizeram uma recepção entusiasmada e de Gaulle confirmou sua autoridade e instalou em Bayeux o governo provisório, ficando então como capital da França até dia 25 de agosto.
Hoje, dia 6 de junho, aniversário da 78 anos da invasão da Normandia pelos aliados, chamado dia D. Hoje nós estamos aqui na praia de Omaha, que foi a principal praia da invasão. Aqui morreram em torno de 4 mil americanos no dia da invasão. Uma praia muito difícil de ser tomada. E hoje, por seu aniversário, tem bastante solenidade, bastante gente visitando aqui. Bem legal, né? E hoje foram homenageados muitos veteranos americanos que participaram do dia D nessa praia aqui. Cada jipe desse aí tem um veterano, uns velhinhos aí quase centenários. Essa praia tinha mais ou menos 8 quilômetros e a invasão aqui era a responsabilidade do exército americano. As defesas alemãs eram muito reforçadas. Só dentro da água tinha 4 linhas de defesas. A primeira, mais no fundo, era tipo uma cerca de aço de uns 3 metros de largura e 2 metros de altura, armadas com minas. Havia umas 200 dessas. Depois, uns 30 metros mais para a costa, atrás dessas linhas tinha uma linha de troncos fincados e a cada 3 troncos tinha uma mina antitanque atada. Depois, mais uns 30 metros, tinha uma fileira de 450 rampas inclinadas, com minas também anexadas, para que os barcos, quando atingissem essas rampas, ou viravam ou detonavam as minas. E por último, os chamados ouriços de aço, que visavam impedir o avanço dos tanques, mas que no fim serviu para proteger os soldados do fogo pesado das metralhadoras. E por fim, aquele soldado que conseguisse chegar no barranco ainda ia encontrar cercas de arame farpado e minas terrestres. Essas casamatas tinham vários modelos. Essa era um modelo R667, que era equipada com uma arma antitanque de 50 mm. Tinha muitas ainda em construção, por ordem de Rommel, mas não ficaram prontas até o dia D. E essa que guardava essa saída foi bombardeada pelo navio americano USS Frankfurt, e aqui era a saída mais importante da praia, a chamada E1, onde milhares de soldados passaram e foi onde se instalou o primeiro quartel-general americano em Omaha. Aqui também foi construído um Porto Mulberry, assim como o de Arromanches, e no dia 18 de junho ele já estava operante. Mas no dia 19, uma tempestade destruiu completamente, e aí os restos foram usados para consertar também o de Arromanches. A praia de Omaha foi a mais difícil de ser tomada. No final do dia 6, em torno de 4 mil soldados aliados haviam morrido e 1.200 soldados alemães. Hoje é dia 6 de junho de 2022, estamos aqui no cemitério americano de Omaha, Normandia, onde estão enterrados mais de 9 mil soldados mortos na Batalha da Normandia, e ao todo, com os desaparecidos, em torno de 12 mil baixas americanas.
Hoje foi um dia de muitas homenagens, com a presença de muitas autoridades do mundo inteiro, muita gente fardada em comemoração, desfiles de carros da época, carros militares e até aviões militares andaram desfilando aqui. Aqui ao lado, na ponta leste da praia de Omaha, ficava o bunker WN-62, que foi o último a cair da praia de Omaha. O Rommel mandou construir esses bunkers em janeiro de 1944. Esse ficou pronto somente em 30 de abril, ou seja, 36 dias antes da invasão. Nesse bunker, o soldado alemão Severloh, que ocupava essa casamata, se rendeu apenas às 15h30 do dia 6 de junho, ou seja, depois de 9 horas de combate. Nessa casamata onde esse casal está sentado é que ficava o soldado Heinrich Severloh. Ele foi chamado de A Besta de Omaha. Com 21 anos, no dia D, ele operava uma metralhadora MG-42. Enquanto os americanos se aproximavam dessa parte aí da praia, ele atirava com a MG-42 e quando ela esquentava, ele pegava seu rifle Karabiner 98K e ele mesmo afirmou, alguns anos mais tarde, que naquele dia ele disparou 13.500 balas calibre 7.92 de metralhadora e mais 400 de rifle, matando quase 2.000 americanos. E aí, quando acabou a munição, ele e mais 2 soldados que sobreviveram correram e foram capturados então pelos americanos na cidade de Colleville-sur-Mer. Depois ele foi solto em 1947 e somente em 1960 é que ele revelou o que ele fez naquele dia. E em 2000, então, ele publicou um livro contando a sua história. E essa é a igreja de Colleville-sur-Mer no dia 7 de junho de 1944. Nós estamos aqui na Pointe do Rock. Essa posição visava defender a praia a leste, que veio ficar conhecido como Omaha, e a oeste como Utah. Durante a Segunda Guerra, aqui foi construída uma posição fortificada de artilharia, com 5 casamatas para abrigar peças de canhões Skoda de 155 milímetros que foram capturados dos tchecos. E durante o dia D, as tropas norte-americanas do 2º Batalhão de Rangers tomaram posição, desembarcando na praia, e tiveram que escalar essas falésias com equipamentos de alpinismo, cordas e escadas. Entretanto, os canhões haviam sido removidos 2 dias antes por ordem do Marechal Erwin Rommel, responsável pelo comando das forças alemãs no oeste da França. Levaram para uma posição mais na retaguarda, mas as forças americanas, após tomarem essa posição de Pointe do Rock, com muito bombardeio, dá para se ver esse monte de crateras causados pelas bombas. E aí, depois de tomar essa posição, moveram-se por o interior e conseguiram aí também destruir os canhões. E aí mantiveram essa posição por mais 2 dias,
até a chegada das tropas que desembarcaram na praia de Omaha. Dando sequência na nossa viagem pelas praças de guerra na Europa, nós estamos hoje, dia 7 de junho, na cidade de Sainte-Mère-Église, que foi a primeira cidade libertada pelos aliados. Essa cidade fica na região da praia de Utah e na madrugada do dia 6 de junho, cerca de 50 paraquedistas americanos da 82 e da 101 saltaram nas redondezas, mas o vento fez com que alguns caíssem bem aqui na cidade onde os alemães estavam acompanhando um incêndio. Foram metralhados e poucos sobreviveram, mas os alemães evacuaram a cidade algumas horas depois e para nunca mais voltar. E foi aqui que um paraquedista chamado John Steele ficou pendurado em um campanário na igreja, mas conseguiu sobreviver. E a história dele está contada no filme O Mais Longo dos Dias. Foram muitos bombardeios do dia 7 ao dia 9 de junho, mas até o dia 10 a cidade estava libertada e a previsão era de que 50% desses paraquedistas eles acabariam morrendo, mas eram necessários, segundo os comandantes, para proteger os locais estratégicos aí para o desembarque. E até hoje a cidade mantém um boneco pendurado num paraquedas no campanário da igreja. Aí, dando continuidade com a nossa viagem pelas praças de guerra, palhaço. Hoje nós estamos aqui na cidade de Carentan. Fica perto da praia de Utah. E aqui é a região que desceu a 101ª Brigada Airborne dos americanos. Brigada de paraquedistas. Carentan levou 5 dias para que os americanos conseguissem tomar a cidade, porque os defensores alemães aqui também eram formados principalmente por paraquedistas e acabaram resistindo bastante, mas no dia 12 eles já começavam a recuar, especialmente aí por causa da inferioridade numérica e pela falta de munição. Mas no dia 13 os alemães contra-atacaram. A 17ª Divisão de Panzer da SS atacou com algumas unidades de tanques e infantaria, e apesar do sucesso inicial, os alemães tiveram que recuar quando a 2ª Divisão Blindada americana chegou para reforçar. E em 15 de junho, a cidade de Carentan e boa parte das regiões vizinhas já estavam em mãos aliadas. Mas ambos os lados sofreram muitas baixas aí durante essa batalha. E aí, seguindo na estrada para Sainte-Mère-Église, nós passamos por uma esquina chamada Esquina do Homem Morto, porque aqui no dia 6 para 7 de junho, um tanque americano foi atingido por um tiro de canhão alemão e o tiro matou o comandante, o tenente Walter Anderson. Ele não conseguiu sair do tanque e acabou ficando pendurado no meio caminho da escotilha. E como não havia tempo para cuidar dos mortos, o tanque foi colocado ao lado da estrada, ainda com o tenente morto pendurado, e serviu de referência durante 2 dias para as tropas que se deslocavam para o interior, porque os alemães tinham retirado todas as placas de indicação da cidade, para dificultar aí a movimentação das tropas. Os soldados chegaram nessa encruzilhada às 21 horas do dia 7 de junho, e essa casa ela servia como um hospital alemão. O tanque era um M3 Stuart, que estava quase sem munição.
mais a leste da Normandia, a praia de Utah. Os desembarques foram feitos por tropas do Exército dos Estados Unidos, apoiados por navios da Marinha Americana e também de outras nações aliadas. O objetivo era conquistar o setor de Utah para assegurar uma cabeça de praia próxima ao porto de Cherbourg, e cerca de 14 mil paraquedistas da 82 e da 101 divisões aerotransportadas foram lançados mais à frente de madrugada. O objetivo era garantir as 4 saídas atrás da praia de Utah para que a 4ª Divisão de Infantaria pudesse avançar rapidamente após desembarcarem e isolar a entrada da península, evitando que os alemães reforçassem Cherbourg e permitindo que os americanos tomassem os portos rapidamente. Para isso, eles tinham que tomar as encruzilhadas de Sainte-Mère-Église e de Carentan e eliminar as defesas alemãs, especialmente as baterias de Crisbeck e de Azeville, que ficavam a uns 3 quilômetros da costa. 21 mil soldados americanos desembarcaram em Utah no primeiro dia. Vieram em 4 ondas a partir das 6h30 da manhã e tomaram a praia e as regiões vizinhas rapidamente, sofrendo 197 baixas, poucas se comparadas às 2.500 dos paraquedistas. Ao fim do primeiro dia de operações, os aliados haviam capturado apenas metade da área que pretendiam, com várias tropas alemãs ainda segurando o perímetro. Antes do desembarque dos soldados americanos na praia de Utah, os primeiros paraquedistas americanos foram deixados no escuro durante a madrugada sobre a Normandia ocupada. E essa vila de Sainte-Marie-du-Mont, ela foi ocupada por 60 soldados alemães do 191 Regimento de Artilharia, e esses alemães usavam a torre da igreja como um posto de observação, e num dia claro eles podiam ver todo o caminho até o mar. E longe de uma invasão esperada perto de Calais, eles não sabiam que a vila estava sendo ocupada pelos americanos e que após um forte bombardeio costeiro por aliados pouco depois da meia-noite do dia 6 de junho de 44, o sargento David Buck Rogers e o major Isaac Cole abriram caminho para conquistar uma posição então privilegiada no topo do campanário da igreja. Um dos paraquedistas americanos pousou perto do centro da aldeia e se posicionou no recesso atrás da bomba d'água da aldeia, ao lado da praça, e de costas para uma parede grossa ele aproveitou ao máximo sua posição, que era protegida, para matar vários inimigos. Houve escaramuças em toda a vila até o início da tarde, quando os tanques Sherman começaram a chegar de Utah pela saída 1 e 2, e com a ajuda deles a cidade de Sainte-Marie-du-Mont foi finalmente libertada. Mas a aldeia não estava completamente livre dos soldados inimigos. Tinham 2 alemães que ocupavam o campanário e acertavam os soldados lá de cima, e desapareceram, e por volta das 18 horas o padre da aldeia ouviu um espirro na sua igreja, que estava aparentemente vazia e tinha muita poeira, e veio do confessionário e descobriu então um oficial e os 2 soldados alemães que estavam no campanário, e aí então eles foram rapidamente feitos prisioneiros. Na noite do dia 5 para 6 de junho, os paraquedistas da 502 e da 101 Airborne saltaram sobre Turqueville. Ao amanhecer, a vila ainda estava ocupada pelos alemães, o batalhão georgiano do 709.
E durante o dia, o 8º Regimento da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos desembarcou na praia de Utah e está se aproximando de Turqueville, mas ainda não consegue libertar a vila. Um bolsão de 2 quilômetros é estabelecido no meio dos paraquedistas e da infantaria. E em 8 de junho, os georgianos cercados então se renderam. A vila foi por um tempo a sede da 90ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Essa comuna de Saint-Marcouf tinha poucos habitantes, tanto que em 2010 tinha apenas 99. Mas na época era um ponto de passagem para a bateria de Crisbeck, que ficava a menos de 1 quilômetro da vila, e por isso era vital para os alemães. Os americanos conseguiram entrar nessa vila em 7 de junho, mas o avanço para a bateria de Crisbeck parou em frente aos canhões antiaéreos de 75 mm que haviam sido colocados em posição de tiro contra os alvos terrestres. Essa bateria de Crisbeck era uma das principais fortificações de defesa dos alemães na região da praia de Utah. Haviam aqui 3 canhões da Marinha de 210 mm e 287 homens ficavam na guarnição, comandados pelo tenente Walter Olmsen. Na manhã do dia 6, foi dada a ordem de abrir fogo contra os navios, que estavam a 17 km de distância, e às 5h55 a bateria Crisbeck mirou e trocou tiros com os cruzadores Tuscaloosa e Quincy e o encouraçado Nevada. Às 6h30 a bateria disparou contra o destroyer americano, o SS Corre, e o afundou. Mas às 8 da manhã o Nevada acertou a primeira casamata e, com a ajuda dos navios USS Texas e Arkansas, às 9 horas a segunda casamata ficou fora de ação. A arma restante atrás da casamata número 24 resistiu ao bombardeio naval, mas foi incapaz de atingir alvos do mar. Mesmo assim, causou pesadas perdas entre os americanos e dificultou o desembarque de material e reforços na praia de Utah. Na manhã do dia 11 de junho, a bateria e sua equipe ficaram sem munição e também equipamentos médicos para os feridos, e todas as armas já estavam fora de serviço. Então, à tarde, o Walter Olmsen recebeu um telefonema do almirante alemão Hennicke, que o instruiu a fugir com os sobreviventes, deixando 21 soldados alemães feridos e 126 prisioneiros americanos para trás. Olmsen e os 78 homens romperam o cerco americano e alcançaram as linhas alemãs em Almeville, a cerca de 8 quilômetros de distância. E uma curiosidade aqui nessa bateria de Crisbeck, que nessa tentativa de tomada pelos americanos, entre os mortos americanos estava Preston Nyland, que era um dos irmãos Nyland, que deu origem ao filme O Resgate do Soldado Ryan, pois eram 4 irmãos e somente o Ryan haveria sobrevivido. Então mandaram resgatá-lo. O nome verdadeiro do Ryan, na verdade, era Frederick Nyland, que estava na 101ª Divisão Aerotransportada.
A bateria de Azeville foi uma das primeiras fortificações defensivas construídas pelos alemães na costa francesa. A construção do local começou em 1941 com a instalação de 4 peças de artilharia francesa de 105 mm, que eram ainda da Primeira Guerra Mundial, instalados em poços de canhões abertos e concluídas em dezembro de 41. Em 1943, mais 4 casamatas foram construídas, além de bunkers de munição ligados por 700 metros de túneis. Como não tinham visão direta das praias, o comando de Azeville era feito pela bateria de Crisbeck, que fica a 2 km daqui. Aqui tinha um efetivo de 170 homens. No dia 6 de junho tinha sido bombardeada, mas com poucos danos. Mas no dia 7 os soldados que fugiram de Utah se refugiaram aqui e agora então eram em torno de 250. No dia 7, durante o dia e a noite, a 4ª Divisão de Infantaria Americana tentou, mas não conseguiu tomar essas casamatas. Já no dia 8, à noite, o navio SS Nevada acertou a casamata 1, silenciando a arma. E na manhã do dia 9, os americanos usaram então o lança-chamas da casamata 1, que incendiou a sala de munições e as explosões mataram todos os ocupantes. E às 2h30 da tarde do dia 9, o tenente alemão Ketting, que tinha sido gravemente ferido, se rendeu. Então, dos 253 alemães que estavam aqui, 78 foram mortos e uma parte escapou para o norte. Hoje é dia 10, estamos aqui na cidade de Metz, no leste da França, perto de Luxemburgo. E aqui nós vamos fazer uma visita para a cidade e depois conhecer a linha Maginot, que fica aqui a uns 50 km. E aqui nós estamos em frente à Porta do Alemão, na cidade de Metz, uma construção medieval do século XII. Era um dos 7 portões grandes principais que tinha na Metz da Idade Média. E por aqui ficaram as marcas também das batalhas aqui da Segunda Guerra Mundial. Os alemães tomaram essa cidade e depois os aliados vieram para libertar. Metz, das origens, era uma cidade alemã. E muitos oficiais que lutaram tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra haviam nascido em Metz. E por ordem de Hitler, na retirada das tropas alemãs da Normandia, Metz era uma cidade fortificada, então ela servia como base defensiva para proteger a linha Siegfried. Era circundada por 43 fortes do século XII e era considerada a cidade mais fortificada da Europa na época. Os alemães instalaram 128 armas pesadas nesses fortes. No ano 450, quando essa cidade estava sob o controle dos romanos, ela foi saqueada por Átila, o rei dos hunos. Os americanos levaram 3 meses para retomar essa cidade. Nós chegamos aqui na localidade de Weckring, no forte de Hackenberg. Esse forte é um dos 108 que a França construiu na linha Maginot. Essa linha, ela buscava proteger a França da Alemanha por conta da guerra de trincheira da Primeira Guerra Mundial. Ela foi construída entre 1929 e 1935. Cada fortificação dessa abrigava até 1.200 soldados. O nome, linha Maginot, vem do nome do seu idealizador, que era André Maginot, que era o ministro da guerra na época
de 1920 na França e durante a presidência do Marechal Pétain. Essa linha se estendia por toda a fronteira entre França e Alemanha e cada uma dessas fortificações tinha vida própria, com mantimentos, munições, hospital, energia. Eles conseguiriam se manter por 3 meses em caso de ataque. O general de Gaulle, em vez de construir essa linha, ele era favorável que a França gastasse esse dinheiro com divisões blindadas e mais reforço das Forças Armadas. E no final, a linha Maginot acabou não impedindo a invasão alemã, porque essas fortificações elas não chegavam até o Mar do Norte e a Alemanha acabou invadindo a França pela Bélgica, pela região das Ardenas, contornando a linha Maginot. E aí, com a ocupação alemã, essa linha acabou servindo de barreira contra os aliados, para os aliados entrarem na Alemanha. E embora houvesse uma fortaleza dessa a cada 15 quilômetros, isso também não impediu que os americanos retomassem essa fortaleza dos alemães. Esse é um canhão retrátil que em cada fortaleza haviam vários, e esse aí está funcionando perfeitamente porque ele foi recuperado, já que devido à ineficiência dessa linha Maginot para as defesas da França, toda a linha foi abandonada em 1969 e agora alguns pedaços foram recuperados para efeito de turismo. E, enfim, a linha Maginot se mostrou um dos mais caros fracassos da logística militar e é reconhecida hoje no meio militar como um sinônimo de inutilidade. Hoje é dia 11 de junho de 2022, nós estamos aqui na cidade de Verdun, que foi palco da maior batalha da Primeira Guerra Mundial. E aqui nós estamos no ossuário que foi construído em homenagem e também para depósito de ossos desses soldados desconhecidos. Aqui estão enterrados aproximadamente 150 mil soldados alemães e franceses, de um total aí de mais de 300 mil mortes nessas batalhas de Verdun, que ocorreu de fevereiro a dezembro de 1916, com quase 1 milhão de baixas. Verdun é uma cidade com mais de 2.000 anos. Em 1870, essa cidade foi entregue à França pelo Tratado de Paz da Westfália, na Guerra dos 30 Anos entre a França e a Prússia. E então foram construídas as fortificações como proteção contra a Alemanha, já que Verdun
era guardiã da entrada norte das planícies de Champagne e da capital Paris. Na década de 1880 foi construído um anel circular a cerca de 8 quilômetros em roda da cidade, com basicamente 18 fortificações subterrâneas, com torres de artilharia, canhões de 75 milímetros, e criou um especial interesse para os alemães nessa região porque era a base mais forte na defesa da França. Nós estamos no Forte Douaumont, que era a principal defesa local, e os alemães tomaram esse forte em 3 dias. Ele estava bastante desguarnecido, só tinha 57 soldados cuidando. Então, no dia 21 de fevereiro, os alemães acabaram tomando esse forte com muita facilidade. Foram 302 dias de combate entre trincheiras e foi a primeira vez que foi usado o lança-chamas pelos alemães aí para limpar as trincheiras. E mais de 10 milhões de bombas foram jogadas nessa área. Nove cidades desapareceram completamente. São as chamadas cidades mortas pela França, como essa que nós estamos, que era a cidade de Fleury. Tinha em torno de 400 habitantes e ao final da guerra não era mais viável reconstruir pelo perigo em função de muitas bombas não detonadas. Estima-se hoje algo em torno de 10 milhões ainda de projéteis não detonados. E nessa região de Verdun, o governo declarou uma área de 170 quilômetros quadrados como zona vermelha, onde não se pode construir, não se pode fazer nada. Estão até hoje removendo bombas, inclusive armas químicas, que ainda ficaram enterradas no solo. E enfim, nessa batalha não houve vencedores. Foram 10 meses de lutas em terreno lamacento, em condições subhumanas. E por fim, os alemães cometeram o mesmo erro estratégico da Segunda Guerra, não conseguindo manter 3 frentes simultâneas de batalha. Uma com os russos, na região onde hoje é a Ucrânia, outra ao norte da França, a região de Somme, e essa aqui em Verdun.